pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Seja Analista de Dados. E hoje nós estamos começando a nossa primeira aula prática sobre a Biblioteca Pandas. E o tema de hoje é leitura de arquivo de dados. Então nós vamos aprender aí como realizar a leitura de arquivos de dados para que a gente dê o primeiro passo da nossa análise, tudo bem? Então, vamos lá para o nosso conteúdo. Vai ser um conteúdo bem prático e acredito que a partir dessas aulas aí vocês começam a olhar um problema do dia a dia de vocês e a gente comece a resolver ele. Então aqui eu vou explicar alguns métodos, algumas maneiras de estar, né, lendo o arquivo de dados, trabalhando com a biblioteca, e vocês vão conseguir linkar com o dia a dia de vocês, com os problemas que vocês querem resolver analisando os dados. Então vamos lá. Como é a nossa primeira aula aqui, então o que é a Biblioteca Pandas, né? Que nós tantos falamos aí, estamos tão ansiosos para começar. Bom, Pandas é uma biblioteca para manipulação de dados, né, e análise. Então, a função principal dela é trabalhar com a manipulação de dados. E quando eu digo manipulação, é quando a gente precisa estar além do arquivo, fazendo o processo de limpeza de dados, analisar como está aquela métrica, criar novas colunas, excluir, atualizar, juntar, mesclar, agrupar. Isso tudo que a gente faz ali na fase preparatória dos dados, antes da gente estar criando os nossos gráficos, né? E com isso a gente está, devido a essa manipulação, a gente começa a estar analisando e entendendo melhor como funciona a, aquele dado. Tudo bem? Ela é escrita em Python e ela é a biblioteca perfeita para a gente estar iniciando, né, as nossas análises como primeiro passo, porque ela permite a gente ler, manipular, agregar e fazer uma plotagem simples de gráficos em pouquíssimos passos. Então é uma biblioteca que tem o seu foco em manipulação e análise. Ela tem algum conjunto né, de gráficos que a gente pode utilizar, mas geralmente a gente recorre ao Matplotlib e ao Seaborn para estar fazendo algumas plotagens mais específicas, mas ela também tem um módulo ali de plotagem de dados. Bom, o Pandas ele é baseado e ele tem o seu core em DataFrame. E o que seria DataFrame, né? O que é um DataFrame? E aqui eu trouxe até uma imagem para nos ajudar aqui, até para que vocês possam fixar. Deixa ela aqui. Bom, o Pandas entende que todo o conjunto de dados que a gente traz, nós podemos transformar ele para DataFrame. E DataFrame nada mais é do que aquela sua planilha do Excel, a tabela do banco de dados que a gente tanto utiliza. E o Pandas trabalha com isso para... Como é que eu posso falar? Para trabalhar isso em memória, né? Que a gente utilize isso como fonte de leitura e tudo mais. E todo DataFrame ele é composto por uma coluna, por uma ou mais colunas, né? Por um índice virtual que ele gera, ou você pode falar uma coluna que você quer que seja o seu índice, e é composto por N conjunto de linhas, né? Então, essa é a característica de um DataFrame, muito parecido, né, com uma tabela, com uma planilha de Excel, e aqui embaixo eu deixo até um textinho falando, ó, que numa definição muito simples, o Pandas ele é como se fosse o Pandas, ó, o DataFrame é como se fosse uma planilha do Excel, uma tabela de banco de dados. Tem as linhas, as colunas e o índice, para que a gente possa trabalhar. E quando nós realizamos a leitura de um arquivo de dados, a gente consegue trazer isso para um DataFrame, para que a gente possa utilizar. Isso tudo que eu falei até aqui em cima, eu tenho um arquivo lá no Medium, um post, né, para que vocês possam ler e se inteirar um pouco mais sobre a biblioteca, como ela funciona, as bibliotecas complementares a ela. Então, se vocês quiserem ler, aqui tem o link desse post para que vocês possam se inteirar um pouquinho mais. Bom, falando de leitura de arquivos de dados, né? Eu fui lá no site do Pandas e estou deixando fonte aqui dessa tabelinha, né? Que tem alguns formatos que o Pandas consegue tanto ler
quanto exportar aquele dado, né? Eu trouxe o que a gente tinha lá no site. Então, por exemplo, a CSV, a gente tem um método pronto para ler o dado, tanto para exportar JSON, HTML, Excel, Parquet, SQL, Google BigQuery, enfim, tem o como é que se fala? Parquet que eu comentei, HDF5. Então a gente tem um conjunto aí de opções para estar conectando nas nossas fontes de dados e está tratando, né? Aqui são algumas delas. Por exemplo, aqui é o arquivo em formato Python Pickle, também tem como a gente está fazendo a leitura. Então você consegue ver que o leque da biblioteca para você conectar em fonte de dados ela é muito grande. E fora que a gente consegue conectar via ou ADBC ou conexão nativa no seu banco de dados que você tenha lá, né? Trazer esses dados via o Read SQL Query e transformar isso num Pandas Data Frame e trabalhar como se estivesse tudo bem. Então é uma biblioteca bem rica e é por isso que ela tem uma boa aderência no mercado e também pelas pessoas que utilizam, né? Tanto os analistas quanto os cientistas de dados aí. Pô, legal, Lucas. Agora eu conheço o que é um data frame, conheço o conjunto de dados, sei minimamente como é o Pandas. E agora, né, como eu faço a instalação dessa biblioteca? Eu acredito que se você esteja trabalhando com o Anaconda, tanto com o Anaconda quanto o Google Colab, por padrão já vai vir o Pandas instalado. É uma das bibliotecas padrões que o Anaconda traz. Mas caso você não tenha instalado, você consegue instalar por aqui mesmo, né, na linha do Jupyter Notebook, colocando um ponto de exclamação, o gerenciador de pacotes pip, que nós falamos lá na nossa primeira aula de Python. Então, esse é o gerenciador de pacotes, e a gente traz ele como pip, install pandas, e a gente pode executar aqui, ó, e o que ele faz é estar realizando a instalação da biblioteca. No meu caso, e acredito que seja o caso de vocês só vão receber a informação falando que os requerimentos para com que Pandas fosse instalado, vocês já têm. E que Pandas já está também instalada. Tudo bem? Mas caso vocês não tenham, essa aqui é a forma que a gente realiza para instalar. Tá bom? Uma vez que o Pandas foi instalado, nós precisamos importar a biblioteca para que a gente acesse os métodos e as funções dessa biblioteca para que a gente possa começar a trabalhar com ela, né, e acessar essas funcionalidades. Então, a gente traz, né, a biblioteca usando o comando import, a palavra pandas, né, que é a biblioteca, e a comunidade tem uma boa prática de aplicar um alias, porque como nós vamos acessar as propriedades, as funções do pandas, quando nós formos codificar, a gente não precisa ficar colocando, né, escrevendo a todo momento pandas. Então simplifica a nossa escrita, que a gente só escreve duas letras, que é o PD. Então a gente está aplicando um alias aqui para a biblioteca, poderia ser qualquer outra palavra, mas é uma boa prática e é um costume da comunidade utilizar o PD, né, o alias. Então a gente também executa. E agora eu trouxe, né, instanciei aqui em memória as propriedades e as funções do Pandas. Na verdade, não é que eu instanciei. Quando eu for utilizar esses métodos, nós vamos referenciar a um arquivo, né, que o Pandas tem criado no nosso computador. Se a gente chamar só o alias aqui, ó, ele passa um caminho, aonde está os binários, né? Aonde está a programação do Pandas, onde está as funções. E eu trouxe aqui, ó, um print da pasta para vocês, se vocês pegarem esse caminho, o que aparecer para vocês, pesquisarem aí no Explorer, vocês vão encontrar ó, a pastinha aqui do Pandas. Então, essa pasta aqui ó, é a biblioteca do Pandas. Então, ela ocupa um espaço, né, em disco do seu computador, com os binários, com todas as funções, tudo que ela tem. Então, ela ocupa um espacinho aí, e aqui vocês conseguem ter acesso a todas elas. Né? Tudo bem? Então, vamos lá. Agora que a gente já conhecemos o Pandas, como ele funciona, as funções e tudo mais, então nós vamos começar lendo um CSV. Tudo que a gente for trabalhar com Pandas, né,
relacionado às funções, a gente vai precisar chamar o PD. E após isso, né, nós colocamos um ponto e ele espera que a gente coloque o nome de uma função ou alguma coisa. Eu não vou falar que são todas exclusivamente, mas a grande maioria, quase todas, as funções de leitura de arquivo de dados começa com a função read. Então é o read underline alguma coisa. Então no nosso caso aqui, ó, é o read CSV. E isso é uma função. Então se a gente der um shift tab aqui, ó, a gente consegue acessar as propriedades aqui, ó, do read CSV. E Pandas é uma biblioteca muito rica, porque isso tudo aqui, ó, são propriedades que eu posso estar trabalhando para ler um arquivo CSV. Então, é uma gama gigantesca de opções que eu tenho para, na hora de eu estar lendo o meu arquivo, eu já estar fazendo alguma tratativa que eu ganhe processamento, que eu ganhe tempo. Então, eu não vou comentar sobre todos os pontos aqui, porque tem uma gama gigantesca. Tem uma página na internet falando sobre cada um desses itens na página do Pandas. Eu vou comentar sobre os mais utilizados para que vocês possam ter tranquilidade na hora de se trabalhar. Então, ó, essa função do Pandas, né, como a gente viu nas aulas de funções do Python, ela espera algum parâmetro para que a gente possa, né, chamar essa função e que ela seja executada. O primeiro parâmetro e obrigatório que ela espera é o nome do arquivo, né, o nome caminho do arquivo. E eu deixei, aqui nos arquivos do GitHub, deixei 3 exemplos, um com CSV, um com JSON e um com Excel. Então vamos começar pegando aí o nosso, né, o nosso arquivo. E ele está até aqui, ó, exemplo CSV. Tudo bem? Isso vocês vão ter disponíveis lá no GitHub. Então nós colocamos em aspas simples ou aspas duplas, colocamos o nome do nosso arquivo. Exemplo CSV.csv. Se eu fizer só isso, ele já vai ler o nosso arquivo. E deixa eu fechar aqui. Ele já vai ler o nosso arquivo. Então, ó, vocês percebem que aqui que ele tem que ele está separado não por vírgula, mas ele está separado por ponto e vírgula. E daí a gente precisa, né, informar, ó, o meu arquivo ele tem uma separação diferente do padrão, né? Você vê o padrão dele é vírgula. E esse meu arquivo ele está com ponto e vírgula. Aqui nas propriedades, eu vou deixar aberto aqui. Eu sei que ocupa um espaço na tela, mas é só para que vocês possam estar vendo o que eu estou comentando. E ó, a gente coloca a vírgula aqui e essa função aqui, ó, essa propriedade chamada set, ela vem por padrão setada como ponto e, como vírgula. E no nosso caso, como é ponto e vírgula, a gente pode colocar aqui, ó, ponto e vírgula e executar. E agora a gente tem, ó, o nosso data frame aqui bonitão. No caso aqui, eu não atribuí ele a nenhuma variável, não atribuí ele a nada. Então, eu só processei ele e ele exibiu em tela. Então, é importante que a gente, né, atribua a alguma coisa. E não que seja obrigatório, mas é uma boa prática da comunidade, né, até para você identificar, você colocar como DF, que você vai entender que aquilo ali é um data frame, underline, que eu gosto de usar, né, o snake case, e com isso a gente pode, né, dar o nome que quiser, eu vou colocar como data frame CSV, sinal de atribuição, e agora a gente tem o nosso data frame aí em memória. E aí vocês perguntam, pô, legal, antes eu estava vendo, agora eu não vejo, mas está armazenado, e aí? Podem ficar tranquilos. Isso quer dizer que a gente instanciou, né, o nosso data frame ali em memória, e agora a gente, para visualizar as primeiras linhas, nós usamos o comando head, né, e ele traz por default as 5 primeiras linhas. Se eu quiser ver mais linhas, né, a gente coloca. Eu só tenho 6 linhas aqui, então não tem muito o que estar realizando.
mas aqui a gente consegue colocar um outro parâmetro, né, de valor. Então aqui é só para que a gente possa estar olhando ali, né, no bom sentido, o shape ali do nosso data frame, o que ele tem, quais colunas não tem, e assim em diante. A gente também consegue olhar, né, qual é o data type, né, do meu data frame. Então, o que eu tenho ali de... essa coluna, ela é o que? Ela é texto? Ela é varchar? Né? O que é essa coluna e essa daqui? Então, ó, a gente tem uma função aqui, que é a info, e ela retorna para a gente, ó, o range do nosso índice, que eu comentei com vocês, que o Pandas gera, está aqui, ó, e o nosso índice ele tem 6 linhas, indo do 0 ao 5, tem um total de 3 colunas, esses são os nomes das colunas, a quantidade de valores não nulos e o tipo, né, da nossa linha. Quando é texto, ele vai entender como object, e se você entende que aquele texto é um tipo de categoria, quando eu digo categoria é que ele não tem valores nulos, do tipo que identifica, eu quero falar do gênero masculino, do gênero feminino, de outro tipo de gênero, é como se fosse uma categorização. Então você consegue ali colocar ele como tipo categoria e você ganha espaço em memória, né? E a gente tem como int, date, float, e aqui a gente tem o data type. Tudo bem? Até aqui são essas aqui as propriedades que a gente tem. E eu só queria deixar aqui para exemplificar para vocês, eu vou até ler novamente aqui, pd read csv. E tem uma propriedade bem interessante que vale a pena a gente utilizar, que é, ó, deixa eu só exibir aqui, que é essa função aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Date type. Então, às vezes nós estamos trabalhando com um conjunto que nós já sabemos qual é o tipo de dado que a gente quer. E para a gente ganhar tempo de processamento, a gente pode falar, ó, a coluna aluno é com esse tipo, a coluna nota é desse tipo, a coluna UF é desse tipo. E com isso, a gente consegue ganhar processamento, porque na hora de eu estar lendo esse arquivo, eu já estou falando que esse é o tipo de dado e ele está validando, então eu não preciso depois alterar isso em tempo de código, mas se quiser também pode, é só para mostrar para vocês que existe essa possibilidade. Então, ó, né, é a propriedade dtype, e essa propriedade ela espera um dicionário, né? Dicionário aqui, entre chaves, e o que ele espera? O nome da coluna. Então, ó, eu vou pegar a primeira coluna lá, que é nome, e vou falar que ela é do tipo categoria. Eu vou pegar a segunda coluna, que é o F, e também vou falar que ela é do tipo categoria. E vou pegar a última coluna, que é a nota, e vou estar falando, ó, essa coluna aqui, ó, ela é do tipo int, que eu tenho um inteiro. Vocês percebem que a leitura também funciona, né? Então, se funcionou, eu vou atribuir aqui a um data frame novo, data frame csv2. E aqui, ó, ó, em tempo de execução, ele já, tipo de leitura de arquivo, ele já trouxe para nós aqui, ó. Então, é dessa forma aqui que a gente lê o CSV, tem essa propriedade do CEP, essa propriedade do data type, como outras propriedades que tem. Só falei aqui do mais genérico, do que é mais utilizado, mas às vezes a gente tem a necessidade de trabalhar com aquele CSV diferente do que a gente está falando aqui, e a gente pode ficar tranquilo que tem a documentação do Pandas, pode recorrer a ele. Tá bom? Bom, falei sobre o CSV, sobre o XLSX, né? O Pandas aqui ele entende que XLS, XLSX pertence ao Excel. Então,
A propriedade é pd.readExcel. Também é uma função, também tem as suas propriedades e a gente também consegue entender tudo o que ela tem aqui, tá? Então é bem rico essas informações aqui, ó. Por padrão, a primeira é aonde está o nosso arquivo. Então é o arquivo exemplo xlsx underline xlsx. Perdão, ponto. Muitas vezes no Excel a gente tem abas com nomes diferentes e eu não quero acessar a primeira aba, eu quero acessar a segunda, eu quero acessar a terceira. Então a propriedade sheet name faz isso para a gente. A gente pode falar qual é a aba que nós queremos. A propriedade header pode falar para a gente, ó, o meu cabeçalho não começa na linha 1, ele começa na linha 5. Então vamos pegar da linha 5 para baixo, tá bom? A gente pode falar quais são os nomes das nossas colunas que eu quero estar lendo. Então eu não quero ler a minha planilha de A a Z, eu quero ler a minha planilha de A a F e eu passo o nome, né? E com isso facilita. Eu posso falar qual é o índice do meu data frame. Então, quando eu estou lendo o meu Excel, às vezes eu já posso ter um índice lá que faz essa ordenação de forma única. Eu posso falar, ó, esse aqui é o meu índice, eu quero trabalhar com ele, eu não quero que o Pandas crie, e ele coloca esse índice como padrão, tudo bem? Essa use columns, a gente pode limitar o uso. O date type, né, a gente pode estar, como é que se fala? Explicitando, ó, essa coluna é desse tipo, essa coluna é desse tipo. Quando a gente tem um Excel muito grande, a gente pode falar, ó, pega as primeiras 1000 linhas, né? Eu quero só 200 linhas, pega essas colunas. A gente pode estar já tratando os nulos na leitura do Excel. Então, ó, se o dado vir nulo, coloca zero. Se o dado vir nulo, coloca vazio. E eu já não me preocupo se está vindo nulo. Não quero saber, né? Não quero analisar. E assim em diante. Tem um conjunto aqui de propriedades, né, que ele trabalha. E quando eu comentei que o Pandas entende, né, que o XLS, XLSX é do Excel, aqui ó, tá o que ele suporta para fazer a leitura, tá? Então ele tem as extensões XLS, final X, final M, final B, ODF, ODS e ODT, tá bom? Então, quando estiver falando dessas extensões, vocês podem usar essa opção aqui do Read Excel. E aqui, ó, Data Frame Excel, Data Frame Excel, ponto. Vamos pegar o nome correto aqui, que assim a gente coloca ele certinho. Pronto. E aqui, ó, tá o nosso data frame. Ele é igual a esse daqui, né? É o mesmo conjunto de dados. Então fiquem super tranquilos. E um caso muito comum, que muitas vezes a gente utiliza, é o JSON, porque muitas vezes a gente precisa bater numa API. Então a gente primeiro pega esses dados da API e depois eu posso transformar esses dados num JSON. Geralmente os dados que vêm de APIs são JSON. Então a gente pode colocar do JSON para um data frame e ao invés da gente ficar com esse arquivo nesse formato, deixa eu ver se ele abre aqui, ó. Ao invés da gente ficar com esse formato, a gente consegue trazer ele para um formato tabular muito mais fácil de se trabalhar. Então, bora dar uma olhada aqui. E ó, mesma coisa, pd.readJSON com as propriedades, tudo iguais, né? Por padrão, a primeira, né? Como é que se fala? O primeiro é meio que não muda de todos, então ele vai esperar que você informe o caminho, né? O nome do arquivo. Então, exemplo.json, que é o nosso arquivo. E aí a gente tem ó, aquelas propriedades que a gente pode estar trabalhando com JSON, que o JSON às vezes tem algumas particularidades, então sobre qual é o encode, né? Ah, eu estou falando de UTF-8, né? Aquele ESC, então eu posso estar falando como vem, né? O encode desses dados. Se eu quero fazer alguma conversão, data type, orientação do JSON. Então a gente tem um conjunto aí para estar tratando o seu JSON da melhor forma. E ó, a leitura
é a mesma. Então, ó, a gente sai disso aqui, que fica como é que a gente, né, trabalha para fazer, para tornar muito mais fácil. E ó, data frame JSON e tá aqui, ó. E o data frame JSON, tá bom? E nós temos um case aí que está acontecendo e tudo mais. Vocês me perguntam, pô, Lucas, como é que eu leio, né? Porque os exemplos que a gente tinha aqui, todos estavam na raiz, né? Então, como é que eu leio um arquivo que está em outra pasta? Como é que eu faço aqui? Então, ó, vamos lá. Eu vou pegar um exemplo aqui bem simples. Os nossos arquivos estão em CSV. Então, ó, eu vou colocar o dataframe, pedido item, pd.readcsv, e esse arquivo ele está na nossa pasta raiz, né? Então, ó, é ponto barra, o nome da pasta que se chama base, barra, o nome do arquivo que a gente vai querer ler, que é aqui, ó, itens pedidos CSV. Então a gente pega aqui, ó, itens pedidos CSV, rodei ele aqui, ó, dataframe pedido item ponto read, e ó, tô com um dataframe aqui, ó, em memória para a gente poder começar a trabalhar com o nosso case, tá bom? E a gente tem as mesmas propriedades aí, ó, dataframe pedido item ponto info, e aqui, ó, a gente já consegue ver que eu não tenho nenhum dado nulo, né? O valor do frete vem como float, o preço também, porque tem ponto flutuante, o ID do pedido é um inteiro. Então, com isso tudo aqui, a gente consegue ir trabalhando e acessando. Tá bom? Bom, o tema da aula de hoje, especificamente, era leitura de arquivo de dados. Eu falei de três principais funções que a gente mais utiliza aí para estar capturando dados, que é a leitura do CSV, a leitura de um XLSX e a leitura de um JSON, e né, como a gente vai estar pegando os arquivos aqui do case. E eu vou fazer uma aula depois só para a gente falar de como que a gente pega os dados no banco de dados. É simples, a etapa mais chata é de criar a conexão, porque você precisa criar uma string, e para ler, né, no Pandas aqui, é super fácil, porque tem um comando que é o read SQL query, e ele vai esperar dois parâmetros. A tua query, né, o teu select, e a tua conexão com o banco. E ele vai devolver os dados. Tá bom? Então, esse aqui era o core da nossa aula que nós falamos aí, que é a leitura de arquivo de dados. Agradeço vocês por assistirem mais essa aula. Se puderem, compartilhem com uma amiga, com um amigo que tem interesse nesse conteúdo. E aguardo vocês aí na próxima aula. Bastante conteúdo virão, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.